Bom, meus queridos, a segunda atividade que vocês vão fazer a atividade 2, vai ser uma ficha resumo, ok? Então, essa atividade, ela vai considerar como nota de trabalho, tá? Então, vocês vão fazer uma ficha resumo. Eu vou explicar agora o conteúdo e vou deixar depois a foto para vocês acompanharem, tudo bem? Depois vocês façam uma nova leitura, quando a ficha de vocês estiverem prontas. Ela é frente e verso, né? Usem bastante caneta colorida, todo o material que vocês tiverem disponível, né? Conforme eu pedi para estar utilizando. Bom, então aqui a gente vai discutir um pouquinho o que é a ciência. Então, a ciência, ela é construída por cientistas, tá? E esses cientistas, eles investigam os fenômenos. Essa ciência também é um conhecimento que explica os fenômenos. E esses fenômenos, eles podem ser de 3 tipos, tá? Nós podemos ter, então, fenômenos químicos, fenômenos biológicos e fenômenos físicos, que dão origem às 3 disciplinas novas que vocês têm agora a partir do ensino médio, né? No lugar das ciências que vocês tinham no ensino fundamental. Então, na química, vocês vão estudar a matéria, né, e suas transformações. Na biologia, os seres vivos, animais e vegetais, né, e os seus comportamentos. E na física, vocês vão estudar a partir de mecânica, luz, ótica, elétrica, né, uma série de conceitos. E aqui, esses fenômenos, né, que são construídos aí a partir dos cientistas, né, na origem da ciência, esses fenômenos, eles obedecem algumas leis. Então, por exemplo, na química, nós temos, por exemplo, a lei de proporção e massa, a lei de Prost, a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na biologia, nós temos, por exemplo, as leis de Mendel, né? Sobre a evolução. Na física, nós temos as leis, por exemplo, de Newton, né? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e assim por diante. Essas leis, né, elas são definidas por métodos experimentais. E esses métodos experimentais são experimentos que os cientistas realizam, né, e que visam melhorar a vida no nosso planeta, ou seja, a vida no planeta Terra. Na próxima aula, na sequência, né, dessas videoaulas, nós vamos realizar um experimento, né, e vocês vão poder observar, através desses experimentos, alguns fenômenos que a gente observa que acontecem na química, tá bom? Então, tudo que a ciência pode construir e colaborar para a evolução, para a melhora da Terra, da vida no planeta, é realizado por cientistas, né, que vão observar os fenômenos. Alguns fenômenos são naturais, outros fenômenos são provocados e observados em laboratório também. Eles obedecem, então, às leis, como eu disse. Essas leis são definidas por métodos experimentais, né? E visam melhorar a vida no planeta Terra. Agora, nós vamos ver o verso da ficha resumo. Tudo bem? Bom, com relação aos fenômenos, nós podemos ter, na química, 2 tipos de fenômenos. Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, tá? O fenômeno físico por exemplo, se eu pegar aqui, né, um pedaço de papel, vou pegar aqui um papel, eu pego esse papel e rasgo. O que aconteceu aqui foi que eu rasguei o papel. Ele não deixou de ser papel, não mudou a estrutura dele, ele continua sendo o mesmo. Então, nesse caso, não forma nova substância, não destrói a identidade da matéria, tá? E também pode ser revertível, ou seja, eu posso reciclar esse papel e, de alguma forma, fazer ele voltar a ser o que ele era antes. Agora, se eu pegar, por exemplo, um fósforo, que eu não tenho aqui, né? Mas se eu queimar esse papel, ele vai virar cinza, e aí eu não consigo fazer com que a cinza volte a ser papel, né? Ao papel que ele era antes, no caso. Então, nesse caso, seria um fenômeno químico, porque forma nova substância e destrói a identidade da matéria. E nesse caso, é irrevertível. Então, os fenômenos químicos, eles são irrevertíveis. E os fenômenos físicos são revertíveis. Por exemplo,
Se eu colocar a água na forminha de gelo e colocar no freezer, essa água congela. Eu tiro do freezer, coloco em cima da pia, deixo lá por um tempo, essa água descongela e fica líquida novamente. Eu posso voltar para o freezer e fazer isso quantas vezes, né, eu desejar. Então, este é um fenômeno físico porque ele é revertível. Agora, por exemplo, a ferrugem, ela é um fenômeno químico, porque eu não consigo reverter e vai formar um novo material. Então, no início eu tinha um prego ou um ferro novo e no final eu tenho um prego, né, enferrujado. Nesse caso aqui, então a gente diz que no fenômeno físico, né, aconteceu, na verdade, uma mudança de estado físico. Eu já vou fazer um esqueminha para explicar melhor esta parte aqui para vocês, tá? Agora, no fenômeno químico, a gente diz que aconteceu uma transformação química. E essa transformação química, ela é acompanhada de evidências de transformação química, que são a liberação de gás, a presença de luz, calor, formação de precipitado, que seria um sólido, né? Essa reação, ela pode ser do tipo endotérmica, quando absorve energia, né, na forma de calor, e exotérmica, quando libera energia na forma de calor ou luz. Ela pode ser instantânea, ou seja, rápida, ou não instantânea, lenta, tá? Então, aqui o que fica de mais importante para vocês entenderem é que nós temos dois tipos de fenômenos. Então, esses fenômenos, eles podem ser físicos ou químicos. Então, isso vai depender do comportamento do material. Se ele se modificar, ele é um fenômeno químico. Se ele não se modificar, ele é um fenômeno físico. Tudo bem? Ok.